All right, let's look at the work of the law in Romans chapter 2. Vamos falar a respeito da obra da lei em Romanos 2. Paul says in Romans 2:12, Paulo diz em Romanos 2:12: Pois todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Paul here describes a group of people who do not have the law. Paulo está descrevendo aqui um grupo de pessoas que não têm lei. In other words, they're Gentiles Ou seja, são gentios who don't have written revelation. que não têm a revelação escrita. They're without the law. Não têm lei, They sin without the law, pecam sem a lei and then they perish without the law. e morrem sem a lei. Well, how can this be? Como é possível? How can people without the law sin? Como é possível que uma pessoa sem lei peque? If the law is the very thing that tells us what sin is. Se a lei é precisamente o que nos indica o que o pecado é. And more importantly, how can God justly punish people without the law? E, mais importante ainda, como é que Deus pune pessoas sem lei? Isn't that unfair to judge people by a standard they were never aware of? Não é injusto julgar pessoas segundo um padrão que elas nunca aprenderam? Well, Paul answers this objection by saying that they in fact know that standard. Paulo responde a essa objeção dizendo que eles de fato sim conhecem esse padrão. Being without the law cannot mean Não ter lei não pode significar that the Gentiles don't know the law of God by nature. que os gentios não conhecem a lei de Deus por natureza. First, he already told us in Romans 1 that everyone knows God's righteous decree concerning morality. Ele já falou em Romanos 1 que todos conhecem o decreto justo de Deus a respeito da moralidade. And then secondly, he is speaking here about Gentiles who don't have the written law of God in their possession. E, em segundo lugar, ele fala aqui de gentios que não possuem a lei escrita de Deus. That's what he means when he says that they are without the law. É a isso que ele se refere ao dizer que eles não têm lei. They don't have the scriptures. Eles não têm as escrituras. These people sin without possessing the written law of God. Estas pessoas pecam sem a possessão da lei escrita de Deus. And they perish without possessing the written law of God. E morrem sem possuir a lei escrita de Deus. And so although they never receive God's law in written form, Então, embora eles nunca receberam a lei de Deus de forma escrita, Paul tells us they are still confronted with it in their hearts and judged by it. Paulo diz que eles ainda a têm escrita no coração e são julgados por conta dela. And this is what he says in verses 14 and 15. Isso é o que ele diz nos versículos 14 e 15. Pois quando os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei exige, eles são a lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Eles mostram que a obra da lei está escrita em seus corações, enquanto sua consciência também dá testemunho, e seus pensamentos conflitantes os acusam ou até mesmo os desculpam. Well, I think Paul states in 3 different ways that Gentiles possess God's law here. Eu acho que Paulo explica de 3 formas como os gentios têm a lei de Deus. First, they do by nature the things of the law. Eles fazem por natureza as coisas da lei. Secondly, they are the law to or for themselves. Eles são uma lei para si mesmos. And then third, the work of the law is written on their hearts. E a obra da lei está escrita nos seus corações. In verse 14, No versículo 14, at least in the English translation that I use, pelo menos na versão que eu uso em inglês, it reads, "By nature they do what the law requires." diz que isso é o que a NAA diz. But the Greek literally says, Hang on a second. O que a NAA diz que eles fazem por natureza o que a lei ordena, ou o que a lei requer, ou exige.
but the Greek literally reads, Mas no grego diz by nature they do the things of the law. que por natureza eles fazem as coisas da lei. Now, I don't think Paul is saying here that people without God's written law Eu não acho que Paulo esteja dizendo que pessoas sem a lei escrita de Deus are actually doers or keepers of the law. são fazedoras da lei ou que guardem a lei. It's true that because of the common grace of God, É verdade que pela graça comum de Deus, sinners may outwardly and partially obey God's law, pecador pode guardar a lei de Deus, pelo menos de forma externa e parcial, but by nature they are rebels and transgressors of God's law. mas por natureza eles são rebeldes e transgressores da lei de Deus. Instead, I think Paul is saying that by nature they do the functions of the law. Eu acho que o que Paulo está dizendo é que por natureza eles cumprem as funções da lei. They try to emulate and mimic and copy Eles tentam emular e copiar e imitar and do the things that the law does. e fazer as leis que a lei diz ou faz. And what are some of those things? E o que são algumas dessas coisas? What does the law of God do? O que a lei de Deus faz? Well, it commands, Ela ordena, it threatens, ela ameaça, it judges, julga, it holds people accountable, torna uma pessoa responsável and it condemns. e condena. And this is exactly what Gentiles do every day. E é isso que os gentios fazem todo dia. They reflect the functions of God's law Eles refletem as funções da lei de Deus when they establish standards quando estabelecem padrões and hold people to those standards e exigem que outras pessoas cumpram esses padrões and condemn and punish those who do not live up to those standards. e condenam e punem aqueles que não atingem esse padrão. I think a great example of this is what is happening now Eu acho que um exemplo disso é o que está acontecendo agora in the woke socialist movements nos movimentos socialistas, esquerdistas, involving critical race theory, que envolvem a teoria crítica de raça. Eu não sei se I'm not sure if that's a thing here. Isso existe aqui? Oh, okay. I mean, if you want to explain what that is really quick, I think. I'll do later. Possivelmente eu explico depois exatamente o que eu quero dizer. LGBTQ plus activism, Mas o ativismo dos movimentos de ideologia de gênero and environmental, social, and governance policies e política ambiental, social e governamental. most of the leaders of these movements have had very little contact and interaction with the Bible. A maioria destes líderes teve bem pouco contato e envolvimento com a Bíblia, But they still do the things of the law. mas ainda fazem as coisas da lei. They have stringent laws and rules and regulations that they demand everyone lives by. Eles têm leis estritas pelas quais eles exigem que todos vivam. And if you don't submit yourself to their standards and live by those standards, E se você não se submete a esse padrão e vive segundo esse padrão, you are in danger of being shamed, silenced, and canceled. você se encontra, ou você está em perigo de ser envergonhado e cancelado. I think all this shows that the work or the function of the law is written on their hearts. Eu acho que tudo isso mostra que a função da lei está escrita nos seus corações And it's performed by their hands. e é feita pela mão. They act like the law of God Agem como a lei de Deus because they are under the law of God porque estão sob a lei de Deus and recognize that this universe cannot exist without the law of God. e reconhecem que o universo não pode existir sem a lei de Deus. But the problem is they reject the law of God in favor of their own. O problema é que eles rejeitam a lei de Deus em prol da própria. Well, what exact law are the Gentiles confronted with?
E com que leis os gentios são confrontados? What law do they mimic and mirror by nature? Que lei eles imitam e refletem por natureza? What law exercises its influence and authority on their hearts Qual é a lei que exerce influência e autoridade sobre seus and corações? can even be dimly seen lived out in their lives? E que dá para ver que, de forma tênue, eles refletem nas suas Well, vidas. just like Romans 1:32, Do mesmo jeito que em Romanos 1:32, the law here has to do with moral issues. a lei aqui tem a ver com questões morais. In Romans 2, Em Romanos 2, it is a law that condemns vices such as stealing, se trata de uma lei que condena vícios como roubo, adultery, adultério and idolatry. e idolatria. It is distinguished from the law of circumcision. É distinta da lei da circuncisão. And so the only law it could be referring to is the law of God delivered to Israel on Mount Sinai. E, The only law that e a única lei a que pode se referir é a lei de Deus dada a Israel no Monte Sinai, specifically the 10 commandments. especificamente os 10 mandamentos. And you can see how this specific word law is used in the book of Romans. E dá para ver como essa palavra específica, lei, se usa no livro de Romans Romanos. 7:7 it refers to the 10th commandment. Romanos 7:7 se refere ao 10º mandamento. In Romans 13:8 through 10 it refers to the 6th, 7th, 8th and 10th commandments. Romanos 13, 8 e 10 se refere ao sétimo, sexto, oitavo e 10º mandamento. So although this law is given in different forms, Então, embora essa lei seja dada de várias formas, the contents of this law remain the same. o conteúdo é o mesmo. The law in Romans 1 and 2, A lei em Romanos 1 e which 2, is referring to unwritten natural law, que se refere à lei natural não escrita, is in essence the same law in Romans 7 and 13, which refers to written moral law. é essencialmente a mesma lei a que se refere em Romanos 7 e 13, que é a lei moral e escrita. So the law that Gentiles are aware of Então, a lei da qual os gentios são conscientes and the law that Gentiles reflect in their lives e a lei que os gentios refletem nas suas vidas is the moral law of God summarized in the 10 commandments. é a lei moral de Deus resumida nos 10 mandamentos. But the Bible actually gives us many examples Mas a Bíblia nos dá muitos exemplos of Gentiles having knowledge of the 10 commandments de gentios que conhecem os 10 mandamentos, without having them in writing. mesmo que não os tenham por escrito. So for example, let's take the 7th commandment, Então vamos usar como exemplo o 7º mandamento: which is you shall not commit adultery. não cometerás adultério. This was a moral law known in the hearts and consciences of all men, Isso era uma lei moral conhecida no coração e na consciência de todos os homens before it was officially proclaimed to the Israelites at Mount Sinai. antes de ser proclamada por Moisés no Monte Sinai. From Adam to Moses, De Adão a Moisés, image bearers of God throughout the world knew that God required sexual purity from them. a imagem de Deus conhecia que Deus requeria pureza sexual. So here's some examples. Por exemplo, Abimelech, a pagan king, Abimeleque, rei pagão, knew that committing adultery with Abraham's wife Sarah sabia que adulterar com Sara, a mulher de Abraão, was a heinous sin deserving of great punishment by God. era pecado hediondo que merecia castigo de Deus. You can read that. Gênesis 20, 9 e 10. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: Que nos fizeste? E como pequei contra ti para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Você fez a mim coisas que não deveriam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: O que você viu para fazer isso? But secondly, Gentiles living in the land of Canaan
Em segundo lugar, gentios na terra de Canaã, before the arrival of the Israelites, antes da chegada dos israelitas, experienced God's judgment for sexual sin. experimentaram o juízo de Deus pelo seu pecado sexual. Should I read Leviticus? Yeah. Levítico 18, 27 e 28. Pois o povo da terra que estava antes de vocês fez todas essas abominações, de modo que a terra se tornou impura, para que a terra não os vomite quando vocês a tornarem impura, como vomitou a nação que estava antes de vocês. So the Canaanites obviously didn't have the written law of God. Obviamente, os cananeus não tinham a lei escrita de Deus, And yet God judged them for their sexual sin mas Deus os julgou pelo seu pecado sexual, by casting them out of the land. expulsando-os da terra. Well, they had to have had it in some form. E deviam tê-la de alguma forma. They had it in an unwritten form upon their own hearts. A tinham de forma não escrita no coração. But Job, who was alive around the time of Abraham, Jó, que viveu mais ou menos na época de Abraão, knew that adultery was a crime against society, sabia que o adultério era um crime contra a sociedade, punishable by the civil authorities. que podia ser punido pelas autoridades civis. Shall I read it? Yep. Jó 31, 9 a 12. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e eu me pus à espreita, à porta do meu próximo, então que a minha mulher se moa por outro, e que outros se inclinem sobre ela. Pois isso seria um crime hediondo, isso seria uma iniquidade a ser punida pelos juízes, porque isso seria um fogo que consumiria até Abadom, e queimaria até a raiz toda a minha colheita. So the Ten Commandments weren't given yet in Job's day. Ainda não tinha os 10 mandamentos no tempo de Jó. Yet he recognizes what a heinous crime it is to break the seventh commandment. Mas ele reconhecia quão ruim era quebrantar o sétimo mandamento. We also have the example of Judah, Também temos o exemplo de Judá, who desired to inflict capital punishment on Tamar, his daughter-in-law, que quis punir Tamar com a pena capital, for committing sexual immorality. quis punir Tamar, sua nora, com pena capital pelo pecado de imoralidade. Em Gênesis 38, 24 e 25. Cerca de 3 meses depois, disseram a Judá: Tamar, sua nora, tem sido imoral. Além disso, ela está grávida por imoralidade. E Judá disse: Tragam-na fora para que seja queimada. Judah was a big hypocrite because he was the one who impregnated Tamar. Judá era um grande hipócrita porque ele foi quem engravidou Tamar. But he still recognizes the gravity of breaking the seventh commandment. Mas ele ainda reconhece que quebrar o sétimo mandamento é um pecado horrível, Before it was ever given. antes de que fosse pronunciado. We also have Joseph. Também temos José, And Joseph told Potiphar's wife, que disse à esposa de Potifar, who was a pagan Egyptian woman, uma mulher pagã egípcia, that committing adultery with her que adulterar com ela was great wickedness and sin against the true and living God. seria um pecado grave contra o Deus vivo. So he is rebuking a pagan Egyptian woman Ele está repreendendo uma mulher pagã egípcia for wanting to commit adultery with him por desejar cometer adultério com ele. and saying it's not just a sin against your husband, E ele responde: não é simplesmente um pecado contra teu it marido, wouldn't just be a violation of some Egyptian kingdom laws, não seria somente uma violação de alguma lei do reino egípcio, but it would be great wickedness and sin against God. mas seria grande maldade e pecado contra Deus. This is very early on in human history. E isso acontece cedo na história humana. And then lastly, in New Testament times, Por último, na época do Novo Testamento, the more civilized Gentiles would not tolerate the sin of incest. os gentios mais civilizados não tolerariam o pecado do incesto. 1 Corinthians 5:1. Como em 1 Coríntios 5:1.
Na verdade, consta que há imoralidade sexual entre vocês e de um tipo que não é tolerado nem mesmo entre os pagãos, pois um homem tem a mulher de seu pai. Why is it that the pagans would not even tolerate this sort of sexual act? E por que os pagãos nem sequer tolerariam esse tipo de ato sexual? Because the law of God was written upon their hearts. Porque a lei de Deus estava escrita em seus corações. Defaced, distorted, but still there. Podia estar distorcida, mas ainda estava aí. So the thing to note is, Então precisamos perceber all these people and societies que todas estas pessoas e sociedades didn't have the written law of God in their possession, não tinham a lei de Deus. but they showed that the work of the law was written on their hearts. Não tinha a lei escrita de Deus, mas mostram que a lei de Deus está escrita no seu coração. While their consciences also bore witness, Enquanto as suas consciências também testificam and their conflicting thoughts accused or even excused them. e seus pensamentos conflituantes ou bem os desculpam ou bem os condenam. So let's just draw a couple lessons from this and then we'll end. Então vamos tirar algumas conclusões daqui e depois a gente já acaba. First, all people by nature know the 10 commandments. Em primeiro lugar, todas as pessoas por natureza conhecem os 10 mandamentos. Although not everyone knows the law of nature equally or clearly, Embora nem todos conhecem a lei natural da mesma forma ou com a mesma clareza, no one is ignorant of it. ninguém a desconhece. We all know at a basic level what it means to love God and to love others. No nível básico, todos entendemos o que é amar a Deus e amar ao próximo. Everyone has a moral consciousness and moral compass. Todos têm uma consciência moral e um padrão moral. Everyone has an innate or implanted sense of right and wrong. Todos têm um sentido implantado do que é certo e errado. Everyone acts like the law in making judgments either on others or on themselves. Todos agem segundo a lei ao pronunciar juízo sobre outros e sobre si mesmos. This proves everyone knows God as creator and lawgiver and judge. Isso prova que todos conhecem Deus como Criador, legislador e And juiz. this also proves human morality is based off the 10 commandments. Isso prova também que a moralidade humana está baseada nos 10 mandamentos. Even if people are not fully aware of it. Mesmo que as pessoas não sejam plenamente conscientes disso. So, just to give an illustration, Só para ilustrar. if a baby was the only survivor of a shipwreck, Se um bebê fosse o único sobrevivente de um naufrágio and miraculously washed up on a secluded island, e de forma miraculosa chegasse numa ilha deserta and was raised by a troop of monkeys, e fosse e recebesse o cuidado de um bando de macaco and throughout his life never had the opportunity to read from the Bible, e nunca na sua vida tivesse a oportunidade de ler a Bíblia, in some sense he would still know the contents of the 10 commandments, num certo sentido ele ainda conheceria o conteúdo dos 10 mandamentos. and he would incur guilt for breaking these commandments. E ele incorreria em culpa por quebrantá-los. I'm not saying he could recite the 10 commandments by memory, Eu não estou dizendo que ele saberia recitar os 10 but mandamentos, there is a moral awareness that he possesses by nature mas ele tem uma certa consciência moral que ele tem por natureza, in virtue of being made in God's image. por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Some have called it constitutional knowledge Alguns chamam isso de conhecimento constitucional, or metaphysical knowledge ou conhecimento metafísico, or psychological knowledge. ou psicológico. He does not know God in a clear and accurate way, Ele não conhece a Deus de forma clara e precisa, and he certainly doesn't know God in a saving way, e não conhece a Deus de forma salvífica, but he knows God enough mas ele conhece Deus o to suficiente know that he's a creature of God, para saber que ele é uma criatura de Deus, he is a sinner against God, que ele é pecador contra ele,
and he will face God as judge one day. e que ele vai encarar Deus como juiz algum dia. So if somebody was absolutely secluded from all society Então, se alguém estivesse totalmente afastado da sociedade and never encountered a Bible, e nunca achou uma Bíblia, and never heard the preaching of the gospel, nunca ouviu a pregação do Evangelho, they would still be condemned for their sins eles ainda seriam condenados pelos seus pecados, because they know the righteous decree of God. porque eles conhecem o santo decreto de Deus. And the work of the law is written on their hearts. E a obra da lei está escrita nos seus corações. So by nature, all people know the Ten Commandments. Então, por natureza, todos conhecem os 10 mandamentos. Secondly, everyone will be judged by the Ten Commandments. Em segundo lugar, todos serão julgados pelos 10 mandamentos. Since by nature we have the law and know the law, Já que por natureza temos a lei e conhecemos a lei, we will be judged by the law on the last day. seremos julgados pela lei no último dia. Some will be judged by the additional light they receive through the scriptures. Alguns serão julgados pela luz adicional que receberam nas Escrituras, But all will be judged by the basic light of God's moral law. mas todos serão julgados pela luz light or law? Light of God's moral law. Pela lei, a luz básica da lei de Deus. So the two tables of God's moral law As duas tábuas da lei moral de Deus stand above every man, woman, and child in judgment. Estão sobre todo homem, mulher e criança em juízo. Because we have all broken that law, Porque todos quebramos essa lei, none of us will stand on our own in that judgment. ninguém permanecerá por si só nesse juízo. So back to my illustration. Deixa eu voltar para minha ilustração. Let's say that the man who was isolated on this remote island finally dies. Vamos dizer que esse homem isolado naquela ilha morre. Well, what would happen to him? O que aconteceria com ele? Well, God would condemn him and cast him into hell Deus o condenaria e o lançaria no inferno because of his transgression against the Ten Commandments. pela sua transgressão contra os 10 mandamentos. His works would fall far short of the standard of these commandments. As suas obras ficariam aquém desses mandamentos. Now, he would certainly receive a lesser punishment than someone who has a whole lot of light given to him. E com certeza receberia menos castigo do que alguém que tem muita mais luz. But he is still a sinner condemned under God's law Mas ele ainda é um pecador condenado sob a lei de Deus. and would be held accountable for that on the day of judgment. E seria responsável por isso no dia do juízo. And the same is true for every human being. A mesma coisa é verdade para todos os homens. Romans 3:19 and 20 says, Romanos 3, 19 e 20 diz: Sabemos, pois, que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo preste contas a Deus. Pois pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante dele, uma vez que pela lei vem o conhecimento do pecado. Therefore we must not trust in our keeping of the natural law, Então não devemos confiar em que vamos guardar a lei natural. but we must wholeheartedly embrace the gospel for salvation. Devemos confiar plenamente no Evangelho para a salvação. The righteous decree of God will only condemn us, O decreto justo de Deus só vai nos condenar. but the glorious gospel of God alone can save us. Mas só o Evangelho glorioso pode nos salvar. And then lastly, Por último, there is substantial unity between the natural law, há uma unidade substancial entre a lei natural, the Ten Commandments, os 10 mandamentos and the law of the new covenant. e a lei da nova aliança. The law written on Adam's heart at creation, A lei escrita no coração de Adão na criação, the law written on tablets of stone in the old covenant, a lei escrita nas tábuas de pedra na antiga aliança and the law written on regenerated hearts in the new covenant e a lei escrita nos corações na nova aliança are essentially the same law. são essencialmente a mesma lei. Listen to these words by Sam Waldron. Veja o que o Sam Waldron diz. A título de aplicação, podemos dizer que Paulo ensina em Romanos 2, 14 e 15
a unidade básica, a continuidade e a identidade da lei da criação, da natureza, a lei do Antigo Pacto e a lei do Novo Pacto. Sem dúvida, há elementos de distinção e diferença entre os mandamentos de Deus nesses diferentes períodos, mas Paulo assume enfaticamente que a unidade entre eles é básica e geral. So to conclude this section, Então, para concluir essa sessão, the law was written on Adam's heart at creation. a lei foi escrita no coração de Adão na criação, It was badly deformed, but not totally eradicated at the fall. foi deformada, mas não erradicada na queda. Remnants of it remain in the hearts of the unregenerate. Existem resquícios dela nos corações dos ímpios. God clearly and concisely wrote it on tablets of stone on Mount Sinai. Deus a escreveu de forma clara e concisa em tábuas de pedra no Monte Sinai For his covenant people to read and obey. para que o povo da sua aliança as guardasse e lesse. And in salvation, E na salvação, God the Holy Spirit restores and rewrites it on the hearts of those he regenerates. Deus, o Espírito Santo, a restaura e reescreve no coração daqueles que ele regenera. So there is a very important connection between natural law, Ten Commandments, and the law written upon our hearts when we are saved. Então há uma conexão muito importante entre a lei natural, os 10 mandamentos e a nova aliança. They come in different forms, Eles vêm sob formas distintas, but the content is all the same. mas o conteúdo é o mesmo. Okay, well, let's end this lecture here. Vamos acabar essa aula aqui. We got one more day to go, brothers. E ainda temos um dia, meus irmãos. Yeah.